Isso aí, gente. Vamos para Jesus, vamos? Obrigado, glória a Deus. Graça e paz, tudo bem? Tudo na paz, tranquilo. Mais uma quinta de oração, graças a Deus. E vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Pode colocar o louvor. Vamos louvar a Deus. Não vai funcionar. Até sincero. Você queria que abriu o aplicativo lá para Não, casa da Clê. Casa aqui. Peraí. É o seguinte. Eles aqui. Os técnicos. Estou. Mas ele falar que tinha que abrir o aplicativo, não. Mas eu não sabia. E bondade de Deus, esse daí. Isso, aperta duas vezes. E aquilo lá, você coloca. Tá ligando tudo certinho? Não abriu esse, né? Não. Vai voltar. Mais fácil. Ele vai Sim. É esse. Então, fez um calma. Vídeo. Calma. Jéssica, tem que dar um mundo pra não cair, velho. Domingo. Nossa. Chegou, vai estralar lá em casa. Todo dia isso. Você colocou a cebola Eu jogo na na lasanha. Vou fazer comer crua. Mas a mesma coisa. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Canta a voz, vamos lá!
eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos começar a orar? Quem vai vir orar primeiro? Cadê a Jéssica? Já foi correr atrás da Alice? Vem então, uma das duas. Eu vou. Eu fui buscar a ovelhinha. A ovelhinha perdida? Cadê a ovelhinha perdida? Eu vou ver a ovelhinha perdida. Vai orar. Porque eu fui falar pra ela que Vem orar então. Quem está na live quer pedir oração, faça seu pedido de oração aí no chat e a gente vai orar pela sua vida. Estamos aqui hoje na quinta da oração, é um momento de oração, é um momento que a gente clama a Deus, vem interceder pela vida de várias famílias que precisam de oração. Então nesse momento, você está em casa, você está no transporte, você está acompanhando essa live, faça a sua oração junto com a gente, feche os seus olhos, medite em Deus e se tiver algo para apresentar, apresente perante Deus. Amém? Começa a oração, por favor. Começo. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Gente, se vocês quiserem ajoelhar, eu vou ajoelhar aqui. Eu acho que é a forma melhor para eu orar, tá bom? Senhor, meu Deus, estamos aqui hoje em tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer o nosso alimento de hoje, o nosso dia, por ter nos acordado, Senhor. Por tudo que aconteceu no nosso dia, mesmo as coisas ruins, Senhor. Nós sabemos que se aconteceu, é porque foi permissão do Senhor para nos ensinar algo. Gostaria de te pedir, Senhor, que venha aos nossos corações, que fale aos nossos corações, através das orações, através da palavra, Senhor. Que se alguém aqui tem alguma coisa para orar, alguma coisa para pedir, Senhor, toque o coração. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos, perfeito é somente o Senhor, meu Pai. Peço, Senhor, que cuide das pessoas enfermas nesses dias frios. Te agradecemos pela nossa saúde. Pedimos que cuide da gente. Tem tanta gripe por aí, tanta doença espalhada por aí, Senhor. Peço que cuide da nossa saúde, que cuide da saúde dos nossos familiares, da saúde das pessoas que estão na rua, Senhor, nesses dias frios. Que o Senhor use teus filhos para levar um cobertor, para levar uma comida, para levar uma palavra, Senhor. Que o Senhor esteja com todos eles, meu Pai. O Senhor, nos hospitais, as pessoas enfermas, as pessoas com doenças terminais, Senhor. Dê um alívio à família, a essas pessoas, Senhor. Se possível, uma cura, meu Pai. Cuida daqueles que têm, assim como a minha amiga Marta, que estão sofrendo problema de câncer, doença de câncer, Senhor. Fazendo quimioterapia. Só o Senhor sabe o que as pessoas passam dentro do hospital, Senhor. Os medos, os traumas, as inseguranças, meu Pai. Vai no coração de cada um. Usa teus filhos, Senhor, para ir lá falar com essas pessoas, meu Pai. Cuida de cada um, Senhor. Oh, Senhor. Cuida de todos nós, Senhor. Cuida das nossas famílias. Nos ajude a ter sabedoria para falar com todas as pessoas do nosso convívio, Senhor. Para que elas consigam enxergar o Senhor através de nós, meu Pai. Nesses dias de oração, Senhor. Nesses cultos de oração, no culto online de oração. Senhor, que as casas sejam tocadas, todas as pessoas em volta, Senhor. Que o seu mover seja feito, Senhor, nas casas, que a gente possa testemunhar, Senhor, milagre de conversão, milagre de saúde, Senhor. Eu te peço, Senhor, esteja conosco, nos fortaleça, nos ajude a enxergar as setas do inimigo, nos ajude a agir com sabedoria diante das setas do inimigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, esteja conosco.
essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Quem que é a próxima que deve vir orar? Então, venha, Maria. Amém, Senhor. Eu estava orando hoje, pedi uma palavra e agora há pouco me veio essa palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas. Responda-me, Senhor, por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me no chão. Ele me fez morar nas trevas, com que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tem sede de ti. Essa oração, gente, eu estava pensando e orando a favor das pessoas que estão perdidas nos vícios das drogas. E assim, é uma doença. E como fala aqui, as pessoas julgam muito as pessoas que têm os vícios, independente de qual seja. Mas é uma doença e o Senhor tem o poder de curar e de livrar. Amém, Deus. Então, assim, em nome de Jesus, através das nossas orações, eu clamo ao Espírito Santo de Deus para que interceda por essas pessoas. Em nome de Jesus, com todo o amor que Ele tem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, que sejam acolhidos nos braços do Senhor. E não importa o vício que essas pessoas têm, elas necessitam de ajuda, elas precisam de amparo, e que hoje, em nossas orações, a gente peça e clame a Deus por essas pessoas. E assim, muitas pessoas caem nos vícios e se entregam. Gostaria muito que essa entrega fosse feita para Deus e não pelo vício. Mas o vício é uma coisa muito difícil de se livrar. Falo por mim e por todos os dependentes químicos, não só da droga em si, do álcool, mas até mesmo pelas drogas que têm partilhado nas vidas de muitas pessoas por causa dos problemas mentais, das ansiedades, das depressões e dos medos. Que todos orem por esses irmãos e que Deus receba a nossa oração e que Jesus Cristo e o Espírito Santo interceda junto a Deus pelas nossas orações. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É Salmos? Você leu? Eu esqueci de falar, né? Salmo 141. Salmo 143. Salmo 143. Deus abençoe pela reflexão. Quem vai orar? Renata, Juliana, a Júlia, Juliana, a Duda. Quer orar não, Duda? Certeza? Amém, igreja. Amém. Senhor. Amém. Deixa eu só achar que essa Bíblia é diferente que eu oro em casa. Eu oro em casa numa Bíblia e aqui eu trago mais bonitinho. Deixa eu ver. Aqui.
É Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sempre oro a armadura de Deus. E hoje, na minha oração, mais uma vez, eu orei a armadura de Deus. E o Espírito Santo me tocou. Me tocou por um evento que aconteceu alguns anos atrás, né? Há mais ou menos uns 3, 4 anos, ou menos, eu estava sentindo muita angústia, mas era uma opressão que era todos os dias, essa opressão. E eu não sabia de onde vinha. Era uma angústia, uma inquietação, um medo. E assim, quando eu saía, eu estava bem, eu ia trabalhar, eu estava bem. Quando eu chegava em casa e orar, começava aquela opressão, aquela angústia. E aí, quando eu chegava na parte da oração, que eu orava pela minha família, mais exatamente pelas minhas filhas, eu não conseguia orar. Eu me atrapalhava e eu não conseguia me concentrar. Isso, irmãos, levou um ano. Fiquei um ano desse jeito. Demorou um ano. E eu sempre orava a armadura de Deus. Sempre orava. E um dia, eu me peguei na parte em que ele fala, né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui, assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Quando eu cheguei nessa parte, eu parei e falei, Senhor, eu estou me sentindo assim, tão inquieta, por algum motivo. O Espírito Santo já estava me incomodando, já estava me dando todos os sinais. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu peguei e falei, Senhor, me mostra como estou vendo. Me mostra a verdade. Me unge o cinto, né, da verdade. Abre os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais. O que eu não estou conseguindo ver, mas o Senhor vê, o Senhor sabe o que está acontecendo. Mostra para mim. E aí, depois de um tempinho, não demorou muito tempo, eu estava de férias e eu fui fazer aquele faxinão, né? Que a gente faz em casa. Eu fui fazer a faxina e estou lá fazendo. Quando eu chego na parte do quarto do meu pai, eu vou limpar tudo. Aí eu olho assim, meu pai tinha umas gavetinhas. Meu pai era marceneiro, ele tinha várias gavetinhas avulsas. E ele tinha ali uma gavetinha no quarto dele, só que estava assim a parte da gaveta, só estava o tampo, né? E aí eu olhei assim, tinha papel de salgadinho, de bolacha, um monte de coisa que elas, né, comem e vai deixando pela casa as surpresas, né? E aí eu fui pegar. Aquilo me incomodou e assim, eu nem estava olhando para aquela gaveta. Eu sentei na cama, me abaixei na cama para arrumar a cama e eu vi a gaveta. E eu vi ali os papéis. Falei assim, vou pegar, né? E na hora que eu fui me abaixar para ver se não tinha mais nada, eu vi um livrinho.
aí elas deixam espalhadas as coisas tudo delas aí pela casa, fui e cadê o livro? No que eu peguei o livro, era um livro, eu não vou falar o nome, mas era um livro que não era para estar lá em casa, né? Que falava do inimigo, o livro. Na hora que eu vi aquele livro, eu não entendi, eu falei, esse livro não é meu. Chamei elas. De quem que é esse livro? Ah, eu peguei com a minha amiga. Quem pediu para você pegar com a sua amiga? Não, ela quis me emprestar. Eu falei assim, vocês não têm noção do que vocês trazem para dentro de casa. Olha o que vocês trouxeram para dentro de casa. E aí a minha reação na mesma hora, eu abri o livro, não para ler, mas eu abri assim a contracapa para ver se tinha algum nome, se era de alguém. E na mesma hora eu rasguei esse livro. Eu peguei esse livro e joguei no lixo. No momento em que eu joguei esse livro no lixo, eu tirei da minha casa, parece que nada aconteceu. Todo aquele angústia, toda aquela aflição, toda aquela opressão, parece que foi no lixo junto com o livro. Aleluia, glória a Deus. E aí, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa situação, lembra exatamente essa palavra, a armadura de Deus. Aqui é um manual de vida, a Bíblia é um manual de vida. Ele nos mostra tudo o que a gente precisa para ter uma vida abençoada, uma vida com Deus, uma vida com Jesus. E tudo para o nosso bem, né? Aqui nos mostra, e a armadura de Deus, ela está nos instruindo como nos fazemos para nos defender, para nos proteger. Deus está nos dando todas as armas aqui, né? Deus está nos dando a arma do cinto da verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé. A gente tem todas as armas para nos defender, né? Das setas do inimigo. O inimigo, ele é sujo, ele vai usar todas as coisas que ele puder usar para nos atingir, para nos afligir, né? Naquele momento, ele usou as minhas filhas. Na inocência delas, elas eram crianças, não sabiam o que estavam fazendo, né? Tinham 12, 13 anos, não tinham muita noção. Ele usou a inocência delas. Ah, não é nada, isso daí é só um livro. Não é só um livro, né? Então a gente precisa todos os dias se revestir, né? E hoje eu queria pedir isso a Deus, né? Nesse momento, Senhor, Amém. nesse momento eu vos peço, Senhor, revista-nos, Senhor, com a sua armadura, revista a igreja, Senhor, com a sua armadura, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que não puderam estar presentes hoje, Senhor. Nos mantenha sempre atentos, Senhor, à sua voz, Senhor, aos seus ensinamentos, Senhor. O Espírito Santo esteja sempre conosco, nos incomodando, Senhor, para as coisas que não são de Ti, para as nossas atitudes, pensamentos, ações que não são de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza pelos seus caminhos, Senhor. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, Pai. Que possamos estar sempre perto, sempre próximo de Ti, Senhor. Nos abençoa, Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo, Liane. Não, poxa. Todo mundo orou, você não pode orar. Aproveita para apresentar a família da Vânia Dourado. Vânia Dourado, que o irmão dela, que é o Carlos, tem esquizofrenia e está agressivo. Amém, Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, Senhor, por cada palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Senhor. Que possamos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Que possamos entregar, Senhor, tudo que temos e somos, Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja, Senhor, na Sua direção, Senhor.
Que o Senhor faça de nós, Senhor, um mover, Senhor, desta igreja, Senhor, que possamos ser usados, Senhor, que possamos fazer a tua vontade, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Senhor, desta casa, Senhor, da vida de cada um, Senhor, que possamos ser representantes, Senhor, da tua palavra, Pai amado, que possamos ser, Senhor, esse cidadão, Senhor, que está aqui, Senhor, prontos para fazer, Senhor, o que o Senhor nos pede. Perdoa, Senhor, se temos feito algo que tem te desagradado. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, Senhor. Perdoa se o nosso coração, Senhor, tem se endurecido, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, para te honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Venho clamar, Senhor, pela família da Vânia, Senhor. Pelo filho, né? O irmão dela, Senhor, que tem esquizofrenia, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, a essa família, Senhor. Que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor, sobre essa casa, Senhor. Que os seus anjos, Senhor, estejam lá, Senhor, acalmando, Senhor, o teu filho, Pai amado. Acalmando esta casa, Senhor. Tira toda a tempestade, tira todo o medo, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que não pertence a ti, Pai amado, da vida dele, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda ação do inimigo, Senhor. Toda ação maligna que caia por terra em nome de Jesus. Que o teu nome, Senhor, seja feito, Senhor, seja falado sobre essa casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que eles possam, Senhor, viver em paz, Senhor, viver a tua presença, Pai. Senhor, vai de encontro, Senhor, ao coração de cada um daquela casa, Senhor. Que o coração deles, Senhor, se encha neste momento, Senhor, de paz, Senhor. Que o coração deles se encha, Senhor, de tranquilidade, Senhor. Senhor, que o Senhor toque, Senhor, com as suas mãos, Senhor, sobre a vida da Vânia, do irmão dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor conhece, Senhor, o coração deles. Só o Senhor conhece quem eles são, Senhor. Por isso o Senhor vai de encontro, Senhor, à vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Te peço, Senhor, por cada membro da igreja. Que o Senhor venha, Senhor, com tua mão, Senhor. O que for pedido, Senhor, de cada um, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, nas suas mãos, que o Senhor possa realizar, Senhor, ou fazer, Senhor, e que possamos estar na tua vontade, Senhor. Clama a ti, Senhor, pela nossa vizinhança, Senhor. Clama a ti, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que necessitam da tua palavra, que necessitam do teu favor, Pai, seja de saúde, seja de financeira, seja qual for a necessidade, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor. Que o Senhor vai de encontro a cada um, Senhor, livrando, Senhor, de todo o vício, Senhor, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor, de toda maldição, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, com teus anjos, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada família, Senhor, as que eu conheço e as que eu não conheço, Senhor, deste bairro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, àqueles, Senhor, que estão agora clamando a ti, Senhor, por saúde, Pai amado. Em nome de Jesus, só o Senhor é Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus, Senhor, dessas casas, dessas famílias, Senhor. Te peço, Senhor, pela família de cada um, Senhor, Senhor. Que o Senhor venha resgatar aqueles que são Deus, Pai amado. Senhor, vai atrás, Senhor, daqueles, Senhor, que o Senhor sabe que é seu, Senhor. Que já é separado, Senhor. Senhor, somos todos gratos, Senhor, por tudo que temos e somos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor. Somos gratos, Senhor, por nos amar, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Antes de nós amarmos, Senhor, o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Por isso te agradecemos por este amor, Senhor, imenso, Senhor. Por este amor, Senhor, que a gente nem sabe quanto que é, Pai. Senhor, vai de encontro, Senhor, ao coração do Renan, Senhor. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre a vida dele, Senhor. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre a saúde, Senhor, sobre o intelecto, Senhor, sobre a área profissional, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Clamamos a ti, Senhor, ao favor dele, Senhor, para que o Senhor possa fazer maravilhas sobre a vida dele, Senhor, da Jéssica, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que sejam abençoados por ti, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Clama a ti, Senhor, pela vida da Maria, Senhor. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre a casa dela, Senhor, sobre a família, sobre o coração, sobre a saúde, em nome de Jesus, Pai. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Que o coração possa estar cheio, Senhor, da tua presença, Pai amado. Clama a ti, Senhor, pela vida do Marcos, da Bianca, do Leonardo, Pai.
da Sueli, o Rafael, Senhor, a Maiara, o Rafael, o Benício, Senhor, o Neném, Pai amado, em nome de Jesus, pela vida da Italina, Senhor, pela vida da Thaís, do Vinícius, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor vai de encontro, Senhor, que o Espírito Santo seja a falar, Senhor, ao coração deles nessa noite, Pai. Toma-te, Senhor, pela minha casa, Senhor, pela vida do Tibeiro, Senhor, pela vida do Éder, do Tiago, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela vida do Yuri, da Alice, Senhor, pela minha vida, Senhor, que possamos estar rendidos a Ti, Senhor, que o nosso coração esteja em Ti, Pai, que a nossa vida, Senhor, seja separada, Pai, para Ti, que a nossa casa, Senhor, seja erguida, Senhor, na rocha, em nome de Jesus, Pai. Clama a Ti, Senhor, pela vida da Renata, Senhor, pela vida da Júlia, da Duda, do Tiago, Senhor, do seu Daniel, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre as portas, janelas, Senhor, daquela casa, Senhor, das paredes, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não pertence a elas, Pai amado, e que o Senhor vai de encontro ao coração delas, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, e que eles possam viver, Senhor, os Teus planos, as Tuas promessas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Te peço pela vida da Silene, do Leandro, da Giovana, do Nicolas, da Luísa, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado, que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor, sobre a vida deles, Pai, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado nessa casa, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor, pela vida da Pamela, do James, da Jennifer, do Arthur, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, da Jacinto, do Adriana, André, o Alex, o Anderson, Senhor, o Brian, a Larissa, o Vian, Pai amado, em nome de Jesus, pela vida do Cleber, Pai, que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor, afasta, Senhor, todo o mal, toda a doença, tudo aquilo, Senhor, que não pertence aos seus filhos, Senhor, que cai por terra, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida do Cleber, Senhor, em especial, Pai, que o sangue de Jesus tenha poder sobre a vida dele, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ele, Senhor, todo o vício, Senhor, toda a maldade que ele colocou sobre o coração dele, Senhor, que caiu por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que coloque um coração novo, Senhor. Resgata, Senhor, seu filho, onde ele estiver, Senhor, onde ele estiver, que os seus anjos, Senhor, estejam com ele, que os seus anjos vão buscar ele, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço para a Beth, Eduardo, Maria Eduarda, Senhor, a Laura, Senhora Fabi, o Rafael, o Iago, o Leandro, Senhora Beatriz, a Bianca, o Leandrinho, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, para te encontrar o coração deles, Senhor, e o seu nome, Senhor, esteja sobre a boca deles, e que o coração deles, Senhor, esteja, Senhor, em Ti, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que o sangue de Jesus esteja sobre a vida deles, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Te peço por tantos vizinhos que temos aqui, Senhor. Ah, Senhor, são tantos, Senhor, amados, são tantos queridos, Senhor. Cuida, Senhor, de cada família, Senhor. Cuida, Senhor, de cada lar, Pai amado. Ah, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, te peço pelos trabalhos, Senhor, de cada um, Senhor. Ah, Senhor, vai o trabalho de cada um, Senhor. Coloca teus anjos, Senhor, ao posto, Senhor. Que os teus anjos estejam, Senhor, de prontidão, Senhor, para livrar, Senhor, de tudo aquilo que não pertence a nós, Pai amado. Que os teus anjos, Senhor, encontrem, Senhor, a nós, Pai amado, nos nossos trabalhos, Senhor, ou por onde quer que formos, Senhor. Que possamos estar, Senhor, de mãos dadas com os anjos, Senhor, sendo protegidos, Senhor, guiados, Senhor, por Ti, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que manda, Senhor. É o Senhor que manda os teus anjos, Pai amado. Ah, Senhor, como te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor colocou na minha mesa. Obrigada, Senhor, por todo o amor, por todo o carinho, Senhor. Obrigada pela saúde, Senhor. Obrigada pelo certo, Senhor, que tem para me proteger da rua, Pai amado. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor fará ainda. Ah, Senhor, ainda antes de terminar, te peço, Senhor, para aqueles, Senhor, que sentem frio, Senhor, fome, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, a comida, o cobertor daqueles, Senhor, que te necessitam, Senhor. Que necessitam desse cobertor, que necessitam dessa comida, Pai. Que o Senhor seja, Senhor, que os seus anjos estejam, Senhor, com essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, pela inspiração, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo carinho, por tudo
Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Fiquem à vontade. Quem trouxe Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 13. Livro de Mateus, no capítulo 13. Todo mundo show? E espera, a gente espera. Não tem problema não. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Certinho? Beleza. Achou, Tiago? Boa. Vamos lá. Fala da parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Amém? Amém. Acorda, gente, acorda. Não é domingo de manhã, não. A gente está na quinta. Jesus falava em parábolas, histórias do cotidiano, justamente para que o povo houvesse semelhança do cotidiano do povo. Mateus escreve de uma forma mais detalhada, justamente porque é o livro de Mateus, do evangelista Mateus, que é focado aos judeus. E por isso ele escreve de uma forma muito mais detalhada para a conversão dos judeus. Então nós vemos um detalhe na escrita. Jesus saiu de casa. Se você ler no Evangelho de Lucas, já não vai estar tão detalhado.
Mas em Mateus ele coloca. E ele foi e ajudou muita gente, entrou no barco, e ele se aceitou, e a multidão estava de pé. Ele faz todo o desenho, justamente para você imaginar como que estava a situação. Isso é muito bonito do evangelista Mateus, ele tinha muito detalhe. Né? No The Chosen coloca ele como se tivesse o autismo, né? Para ele colocar os detalhes. E foi bacana o autor em si colocar isso, muito legal. Pode ser que sim, não há comprovação, porque naquela época não tinha, né? Mas pode ser que ele fosse realmente autista. Muito legal isso do autor. E Jesus, sempre falando por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Se a gente continuar lendo esse capítulo, no capítulo 13, ele fala que o reino dos céus, os mistérios, não foram dados àqueles entendidos, mas foram dados àqueles realmente que não entenderiam nada, que eram as pessoas mais simples. E ele falaria para aqueles que não veem, que não iam ouvir, porque a profecia de Isaías tinha que se cumprir. Ouvindo, ouvireis e não vão compreender. E vendo, vereis, mas eles não vão perceber. Quem eram eles? Os fariseus, os próprios judeus que não davam valor algum. Mas aqueles que estavam ali ouvindo, entendiam, porque a eles era revelado o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós lermos, agora nós vamos aplicar a questão do texto. Jesus fala que um semeador saiu a semear, saiu a plantar, a jogar sementes. Quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. Caiu. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde tinham pedras. Onde não havia terra bastante, porque estava misturado com terra. Mas nasceu, porque tinha terra, mas tinha pedra. Mas não tinha raiz, porque tinha pedra. Então, nasceu, deu um frutinho no início, mas o sol veio, queimou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e ela cresceu, mas tinha tanto espinho que sufocou, morreu. E a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Tinha uma terra melhor. Pastor, explica pra gente o que é isso. E agora a gente começa a analisar de uma forma não mais material, mas vamos entrar numa questão espiritual da nossa vida. Jesus aqui fala que ele lançou a semente. Ele lança a semente. Mas caiu ao pé do caminho. E aí as aves comeram. Quem são as aves nesse sentido? É o próprio inimigo, que tira a palavra do nosso coração. Outra parte caiu em pedras e não havia terra bastante. Vamos colocar essa terra como se fosse o nosso coração. Que é o nosso coração? É a terra onde Jesus quer habitar o nosso coração. E a semente foi plantada, foi jogada ali. Mas tinham pedras, tinham tropeços, tinham coisas que dificultavam e dificultam ainda hoje o crescimento da palavra nos nossos corações. Não, e o que acontece? Veio o sol, veio as dificuldades da vida e secaram, e ela morreu. Por quê? Porque a palavra caiu na terra, mas ela não teve raiz, não teve cuidado. A dificuldade veio, o sol veio e secou. Outra parte caiu em espinhos, ela até brotou, ela até cresceu, até um certo ponto, mas ali veio um espinho e sufocou, e ela não cresceu, e ela não cresceu, então ela vai morrer. Leva isso para a sua vida hoje. Existem corações que Jesus planta a semente do Evangelho, mas
pecados, ainda há problemas que as próprias pessoas não deixam que a palavra de Deus cresça em seus corações. Pelo contrário, elas preferem que as pedras dentro dos seus corações estejam lá. E elas estão dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, a semente cai no coração todo culto que ela vem aqui, mas ela sai e nada floresce, nada se fortifica, porque ela não tem o cuidado de realmente jogar uma água ali e falar: eu preciso que a palavra tenha raiz dentro do meu coração. Então, a palavra de Deus é esquecida e morre todas as vezes que ela ouve essa palavra. Não há fortificação suficiente. E quando vem a dificuldade, o sol se queima. Não há broto. Existem pessoas que é como um espinho. A palavra até cresce até um ponto. Ela ainda lembra da palavra, ela tem alguma confiança, mas a fé morre a tal ponto que o ego dela é o espinho, e o ego vai, e a falta de fé vem, e é como um espinho que começa a sufocar a palavra de Deus, e morre mais uma vez. E existem pessoas que têm uma terra boa, que a palavra de Deus cai em seus corações e ela deixa frutificar, porque ela só não ouve, ela só não é ouvinte, mas ela é praticante da palavra de Deus. E ela fala: Senhor, eu ouvi a sua palavra hoje, e eu preciso remoer essa palavra durante a semana, eu preciso praticar, eu preciso que a palavra faça sentido na minha vida, eu preciso que ela faça um renovo, eu preciso orar mais e ouvir mais essa palavra, eu preciso ler em casa, justamente orar junto e olhar essa palavra e falar: Senhor, o Senhor falou comigo, mas fala comigo de novo através dessa palavra. É como o semeador que olha a terra boa, que cuida dela, que vai tratando a terra, e a palavra vai crescendo, a semente vai crescendo e vai florescendo. Irmãos que hoje ouvem essa palavra, pode ser e pode não, porque a palavra de Deus não é duvidosa, o Espírito Santo não dá volta, o Espírito Santo não é enganoso, o Espírito Santo é certo, a palavra de Deus não volta atrás. É que existem corações que hoje aqui estão, que o pecado é uma pedrinha, que a inveja é outra pedrinha, que as desilusões da vida é outra pedrinha, que a mentira é outra pedrinha, que a raiva é outra pedrinha, que a amargura é outra pedrinha, que a malícia é mais outra pedrinha, que a falta de perdão é mais outra pedrinha, e você só vai juntando pedregulho em cima de pedregulho, pedregulho em cima de pedregulho, e quando você vai ver, cadê a palavra? Já foi. Por quê? Porque não floresceu. Porque existem tantas pedras e tantos espinhos dentro do seu coração, que dependendo da palavra que vem, é a mesma coisa que nada. Mas hoje a palavra de Jesus vem te dar uma segunda chance, e Deus dará a segunda, a terceira, a quarta chance, quantas vezes for preciso, para você realmente tratar essa terra chamada coração. E hoje Deus vem falando e perguntando a todos nós aqui presentes, que eu posso começar a tirar essas pedras e esses espinhos que estão no seu coração? Será que nós podemos abrir os nossos corações e falar: Senhor, a minha terra está aqui, eu sei que a minha terra está contaminada, que a minha terra está cheia de tanta
tanta coisa, cheia de pedra, cheia de espinho, cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de ódio. Mas, Senhor, eu te peço, e hoje eu abro meu coração, Senhor. Arranca essas pedras, arranca esses espinhos dentro do meu coração. Limpa essa terra e planta a semente da tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Que sejam limpados os nossos corações e limpe, glorifique a Deus por isso, porque o Senhor está aqui para te ajudar a limpar o teu coração. Não vai ser só Ele que limpará, não vai ser só Ele que vai limpar, mas você tem que tomar a atitude de limpar o seu coração, de falar: Senhor, eu quero arrancar essa amargura, eu quero arrancar essa tristeza, eu quero arrancar esse ódio que eu tenho. Amém, Deus. Precisamos lutar para isso. E hoje a palavra de Deus vem justamente para nos dar mais uma vez essa oportunidade de limparmos essa terra. Limpa essa terra, deixa ela limpa, para que a palavra de Deus seja semeada. Deus nos coloca em missão. Essa igreja está em missão. Essa igreja está em missão. Em missão, pastor? Sim, essa igreja está em missão. Daqui a um tempo nós teremos que evangelizar almas. Sim. Nós teremos que evangelizar almas. Nós teremos que sair aí para falar de Jesus. Como que nós vamos falar de Jesus em outras terras, se a nossa terra não estiver boa? Se a nossa terra não tiver a semente da palavra? Como? Você vai falar de pedra? Você vai falar de espinho? Você vai machucar as outras pessoas. Você vai jogar pedra e falar: seu evangelho de Jesus é pedra. Tá. Você vai pegar uma coroa de espinho e sair lascando na perna dos outros? Você não vai fazer isso. Por quê? O evangelho de Jesus não é isso. Então, Deus precisa preparar a boa terra. Deus precisa preparar os nossos corações para que você, frutificando isso em você, outras pessoas percebam e falem: ali Jesus plantou a boa semente. Ali Jesus plantou uma boa terra. Se a terra dela, se a terra dele está frutificando, eu preciso também ser essa terra, para que Jesus frutifique em mim. Amém. Que coisa boa ouvir essa palavra e saber que Jesus fala com todos nós, que Jesus veio trazer essa mensagem tão bonita de algo simples. Quem vive dentro da agricultura vê isso com mais facilidade. A gente aqui na cidade não vê tanto isso daí. Só que tem vaso em casa, minha esposa tem um monte de vaso, então ela vê. E é uma alegria quando ela vê algo que ela plantou frutificar. A gente tem uma couve que tem lá em casa. Tem muita coisa lá em casa que eu nunca plantei nada, mas ela tem pé de morango. A couve está grandona, né? A couve está gigante, lá tem couve, tem o alface que nasceu sozinho, começou a brotar sozinho o alface e ela come. Lá em casa, graças a Deus, a gente, salada é difícil comprar agora no mercado, não compra mais, porque ela come a salada, tudo está lá. Sem agrotóxico, tudo orgânico, tudo certinho. E é uma felicidade quando você vê que, olha, está dando certo, plantou e deu certo. Imagina Jesus olhando os nossos corações e vendo: eu plantei o meu evangelho e está nascendo. Eu plantei a sementinha da palavra e está frutificando. Desse orgulho para Deus. Deus não precisa disso, mas dê esse orgulho para Ele. De você falar: Senhor, eu estou tirando esse pedregulho daqui. Eu estou tirando, estou arrancando, que sejam os vícios, que seja... Arranca, tenta. Eu sei que é difícil, às vezes é difícil arrancar alguma coisa que tem, mas tenta arrancar e fala: Senhor, eu quero começar a tratar a terra,
preciso tratar o meu coração. Eu preciso começar a ver essa terra brotar. Eu preciso ver o Evangelho de Jesus Cristo brotar no meu coração. Não é Jesus que vai chegar e vai passar uma rede de escavadeira lá e vai limpar. Não. Isso não é fantasia. Isso é coisa de né? Não é isso. O Evangelho não prega isso. Mas Jesus nos dá força. Jesus nos dá coragem para nós administrarmos. O dono do nosso coração é a gente. A gente manda no nosso coração. Então Deus nos dá liberdade para limpar o teu coração. Você precisa limpar. Você precisa tirar o que não presta. Justamente para que a palavra germine. Para que a palavra frutifique melhor. Para que haja uma plantação boa. Para que haja crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Você está falando de uma forma figurada? Claro, o Evangelho é isso. Jesus traz de uma forma figurada, de uma forma de parábola. Mas para nós entendermos o que Ele quer de nós, o que Ele precisa da gente. Jesus nos coloca como missionários do seu Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Como que você vai pregar o Evangelho se você não sentiu o Evangelho? Como que você vai pregar o Evangelho se você não está vivendo o Evangelho? Se você não está deixando que o Evangelho brote no teu coração? E é por isso que hoje veio a palavra de Deus nos falar. Deixa brotar. Pode ser que a terra do seu coração já brotou uma vez, já brotou duas. Mas as dificuldades da vida vieram a tal ponto que jogaram terra, jogaram areia, jogaram pedra, jogaram até espinho. E virou uma bagunça esse seu coração. Virou uma bagunça. E que você não sabia nem o que tem mais aí. Você nem sabe o que mais tem. Não, meu coração ficou tão bagunçado que virou uma farofa tão grande. Aí, aquelas terras bagunçadas, quando você faz uma demolição de um prédio, de uma casa, que vem concreto, vem pedra, vem viga, vem tudo, e vira uma maçaroca só. Aí juntou tudo e virou isso. É o que virou teu coração. Mas hoje Jesus vem e fala, vamos limpar esse terreno. Vamos limpar esse terreno hoje. Vamos tirar tudo que é dos antigos, tudo que é velho. Descarta tudo. Limpa. Deixa esse terreno planinho. Olha para dentro do teu coração e fala, olha, isso daqui eu preciso arrancar. Isso daqui não vai me fazer bem. Isso daqui está me desvalorizando, está desvalorizando a minha terra. Arranca. Limpa. E deixa hoje a palavra de Deus jogar a sementinha. E cuida. Lembra de Mateus 13. Lembra de Mateus 13 na tua vida. Deixa essa palavra a partir de hoje começar a brotar. Molha ela. Como você vai molhar a palavra de Deus? Através da oração. É a oração que vai fazer ela frutificar. Vai colocando enxerto, o adubo, vai adubando com a tua oração, vai adubando com o teu louvor, com a tua comunhão com Deus. Porque crescer sozinha não vai. Ela precisa de alguma coisa. Precisa de oração, ela precisa de palavra. Não desvie mais esse terreno. Não deixe mais esse terreno, o inimigo tentar jogar coisas. E quando ele tentar jogar, limpa. Claro que as aves do céu virão tentar comer essa semente. Vão tentar, claro que vão tentar. Mas aí é você e Deus. Não deixe comer. Proteja a palavra de Deus, proteja o teu coração, para que gere frutos. E no final, Jesus fala, no último versículo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se ouviu, eu ouvi. Acho que todos nós ouvimos a palavra. Quem tiver oportunidade, leia o restante do capítulo. Jesus explica e Jesus exorta. Ele explica o que ele falou.
E é muito bonito. Mateus traz uma narrativa muito mais, assim, enriquece, porque Jesus explica o que ele falou na parábola. Tenha a palavra de Deus como a sua bússola, a bússola para guiar o teu caminho. Não viva a deriva, não viva na loucura, não viva de, eu não sei o que fazer, eu vou fazer. Não. Busque na palavra de Deus, busque aqui. Palavra será a tua resposta. Como a Renata falou, que quantas vezes a angústia ela pegava Efésios 11, né? Efésios 6, que é a armadura de Deus. E orava. É algo muito bonito que Paulo fala à igreja de Efésios sobre a armadura, sobre como se armar. E depois de um ano, Deus te mostrou o que era. Deus faz isso com a gente e fará quantas vezes for necessário. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar para agradecer por esse culto. Que bom nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Essa quinta-feira, amanhã, sextou. Amém. Mas empresário é outra coisa, né? Uma relação. O CLT pobre, o CLT tem direito de descansar só no domingo. Meio não tem direito, né? No meio não. Nem sábado tem tudo. Feche os nossos olhos. Ô Jesus, que bom nós estarmos na sua presença, Senhor. Que bom nós partilharmos da palavra, nós ouvirmos o teu evangelho. Que culto gostoso, que culto diferente que o Senhor tem feito conosco hoje. Um culto tão alegre, tão saudável, e encheu os nossos corações, Senhor, de alegria. Encheu os nossos corações, porque nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, Senhor. O Senhor nos dê força, nos dê graça de estarmos aqui quantas vezes for preciso, de nós estarmos reunidos como família, para orarmos uns pelos outros, Senhor, para ouvirmos a sua palavra, para louvarmos a Ti. Obrigado, Jesus, obrigado pela partilha da sua palavra, que essa terra chamada coração realmente deixe que a sua palavra seja fortificada e que ela cresça muito, para que nós possamos partilhar do fruto do Evangelho. Guarda a todos nós no final dessa semana. O Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todo mal, para que domingo nós possamos estar reunidos novamente como família, nós possamos glorificar o teu nome com mais alegria, com mais força. Faça o diferente no nosso meio, Senhor, faça o diferente, nos surpreenda, Senhor, que cada culto seja um culto diferente, que nós possamos ter fome, Senhor, e nós possamos falar: Jesus, eu estou com saudade da tua casa, eu estou com saudade de se reunir como família, que chegue logo naquele dia do culto, para que nós possamos estar juntos louvando a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode ficar um momentinho, já vai encerrar o culto. Nós temos os nossos avisos. Dia 9 de agosto, nosso bazar oficialmente, das 10 às 17 horas, 10 da manhã às 17 horas. Quem puder estar presente para ajudar, maravilha. Quem puder compartilhar o banner do bazar com os vizinhos, com os amigos. Todo o bazar, toda a arrecadação vai ser aqui para a nossa igreja, para a reforma. Então nós vamos fazer a arrecadação
para a questão de reforma. Reformar a questão da porta, da pintura, do banheiro masculino que precisa reformar a questão do teto, que é barato, não é caro, a gente só precisa trocar por um PVC. Então, são coisas que a gente consegue fazer aos pouquinhos, mas a gente precisa reformar esse primeiro passo aí, que é o bazar. Então, quem tiver roupa em bom estado para doar para o bazar, as portas estão abertas, a gente está fazendo a arrecadação dia 9, então, de agosto, das 10 horas, no sábado, das 10 às 17 horas. Ofertas e dízimos, todo mundo sabe. Se puder ajudar, boa coisa nas ofertas e nos dízimos, nas contribuições aqui. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E hoje, depois do culto, nós faremos uma doação. Qual o nome da sua amiga? Aline. Nós vamos fazer uma doação de um valor, justamente para que seja comprado manta e meia manta e meia, né? Acho que é manta e meia para ser doado para a Missão Belém. Meu Deus, a Missão Belém é católica. E uma missão. Qual é o problema? Mas eles vão doar para a igreja evangélica? Não. Por quê? Não, porque nós sentimos doar para a Missão Belém. São nossos irmãos, a gente conhece o trabalho. A minha empresa que eu trabalho, ano passado, doamos para a Missão Belém, doamos bastante. Foram 300 condomínios que doaram roupa, foi um monte de roupa, foi muita coisa. Doamos mais um valor também para a Missão Belém, e nós vimos o trabalho e vimos que foi bem feito. Então, quando eu li a mensagem da Juliana e vi, opa, Missão Belém, vamos doar para a Missão Belém. Se fosse um centro espírito kardecista, iríamos doar do mesmo jeito. São nossos irmãos. Não é nosso irmão sim. O programa dos evangélicos doidos e fanáticos que gostam de generalizar todo mundo e julgar todo mundo. Não, é nossos irmãos. Estão ajudando o próximo, são nossos irmãos. E a igreja, nossa igreja, Ministério Refúgio da Fé, não vai ficar tendo essas distinções de não, todo mundo é irmão. Bom, achou ruim, meu filho? Não precisa só colaborar. Quem está colaborando está ajudando e a gente está feliz por ajudar. E se tiver mais valores para ajudar, a gente vai ajudar sempre, se possível. Se tiverem famílias passando aperto, questão de alimentação, vocês souberem, avisa a gente, que a gente faz uma arrecadaçãozinha rapidinho, leva alimento para quem precisa. A igreja está aqui para dar esse suporte, não só para famílias da igreja, mas famílias em geral. Qualquer tipo, não creio em Deus, problema, a gente vai levar no meio do mesmo jeito. Não tem essa questão de individualismo, só da minha igreja, não. Aqui não existe isso. Essa placa de igreja aqui não existe. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Acho que esses avisos que tínhamos que dar. Domingo tem culto às 9h30 da manhã. Espero todo mundo aqui. Dá umas broncas. Você já sabe quem? Você já sabe quem? Eu não vou falar o nome, eu posso ser processado. Eu posso ser processado. Você já sabe quem? Eu acho assim. Eu faço a minha parte. Isso aí. Faço a minha parte. Então tá bom. É das mãos. Cadê? Tô esperando. Poxa. A gente sente falta. Daí você tem que ir. Eu já mandei mensagem. Não, vai na porta. Eu vou começar a bater na porta. O pastor Chato. Vou começar a bater na porta todo dia. Pronto. Eu vou começar a gritar 9 horas da manhã. Todo domingo. Cara, não precisa fazer isso. Vai que o povo desperta aqui. Vou ficar com a pedra, certeza. Mas, eu chamo a polícia para você, é doido, né? Eu acho que estão dados os avisos e nós temos que começar a evangelização. Eu já fiz alguns panfletos, só preciso mandar para a gráfica. Então, está no seu Canva já. Fiz alguns panfletos de evangelização e a gente precisa começar a fazer evangelização nas ruas. Se Deus quiser, a gente vai começar a fazer.
Tá? Porque eu estou me incomodando já. Eu estou incomodado comigo. Eu escolho primeiro que vai entrar duas doces. Ah, junto com os doces, verdade. Não, a gente vai começar a fazer, precisa fazer. Aí eu vou precisar do povo da mídia. Aí a mídia vai precisar já estar junto comigo, porque a mídia tem... Falando da mídia, quero agradecer imensamente Yuri, Eduarda, Tiago, Júlia, por no sábado ter me ajudado a varrer aqui em volta. Salva de palmas para esse pessoal. Porque eu precisei, na hora que eu falei, eu dei só as vassouras, eles saíram limpando tudo aqui, ao redor da igreja. Não, vamos limpar. Em 5 minutos pegaram a sacola, saíram limpando. Eu fiquei orgulhoso mesmo. Falei para Jéssica, olha, a Lídia representou. Saíram limpando tudo. Então, muito obrigado a vocês por terem me ajudado a isso. Eu achei muito legal e conto com vocês. Conto mesmo com vocês. Domingo tem reunião da mídia, né? Domingo tem reunião da mídia. Já esqueceu de avisar. Mas depois você avisa ele, se estiver disponível. Então, domingo tem reunião da mídia lá em casa. A Jéssica, o chicote vai estralar lá. Cebolas cruas. Cebolas cruas. Congeladas. Isso aí, vamos ter reunião da mídia. Acho importante ter essa reunião da mídia. Como vai tá frio, a gente vai ficar em casa. Se tivesse sol, a gente ia para os parques ali, ia passear um pouquinho. Como vai estar frio, a gente vai ficar em casa. Mas vai ser um momento de descontração, vai ter umas pipoquinhas, filme lá, para a gente brincar um pouquinho também. Tá bom? Acho que a igreja é isso. Depois, quem não é da mídia, a gente faz um A gente faz também, não precisa ficar com raiva. Fazer o quê, né, Renata? Quem não é da mídia, quem quiser se candidatar para a mídia, levanta a mão. Mas a gente precisa fazer mais reuniões aqui e começar a movimentar, tá bom? Mãos estendidas, que a graça de Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz.